Inspirar Ação. Sexta-feira, às 13h30, no Paralelo 38. Olá, Paulo. Bem disposto? Olá, Helena. Boa tarde. E boa tarde a todos os ouvintes. Tudo bem? Estou. Muito bem. O tema de hoje, eu já estou prontinha a tomar notas. O tema de hoje é mente sã e corpo são. Primeiro limpa-te, depois trata-te. Exatamente. É isso, não é? Toda a gente conhece essa expressão, não é? Da mente sã em e corpo são, sim. E realmente é atribuída ao pai da medicina, ao Hipócrates, esta frase: primeiro limpa-te, depois trata-te. Com este assunto que trouxemos para este programa, nós não queremos de maneira nenhuma diagnosticar, tratar ou curar alguma doença que quem nos esteja a ouvir tenha. O que nós pretendemos é trazer mais informação, toda ela baseada em estudos científicos e com bases credíveis, e o que trazemos é informação para que as pessoas possam utilizar da melhor maneira. Ok, muito bem, vamos a isso. Onde é que começamos? Começamos exatamente pela fase da limpeza, é isso? Exatamente, perceber que realmente nós podemos, pegando no exemplo de um aquário, não é? Nós podemos ter um aquário muito bonito, com os peixes mais bonitos que existem, e eventualmente, se nós tivermos no início a água límpida e os filtros estão a funcionar, está tudo bem, nós vamos colocar a comida certa e em princípio os peixes vão durar muito tempo, não é? Vamos encarar aqui esta comparação do aquário com o nosso corpo, e os peixes serão as nossas células. Okay? Em que a água será o nosso meio envolvente, será o sistema linfático, principalmente, que é uma das coisas que vamos falar hoje. Então o que é que aconteceria se um daqueles filtros, vamos imaginar que temos 4 no nosso aquário, é um aquário especial, normalmente eu só tenho um, o nosso corpo é especial também. A mim convence-me, eu não percebo nada de aquários. Nunca teve nenhum aquário? Tive um aquário, isso é uma experiência. Os peixinhos morriam. Cada vez que me dava água, tinha que ir comprar outro peixe. Pois, a questão é essa, a questão é que o ideal não é mudar, não seria mudar a água, o ideal será manter a qualidade daquela água que já existe, nas condições certas para aqueles peixes. No caso, nós estamos a falar hoje, manter o meio interno específico e saudável para as nossas células. E para isso, então, nós podemos fazer muita coisa. E o programa de hoje é mesmo para isso. A questão da limpeza ou desintoxicação começa por aí. Vamos começar, temos a parte do corpo e a parte da mente, digamos assim. Então vamos começar pela parte do corpo. Vamos imaginar que esse nosso aquário tem os 4 filtros a funcionar devidamente. Não há problema nenhum, nós colocando os alimentos certos, os peixes vão ter os nutrientes certos, o meio ambiente certo para se desenvolverem, certo? Pronto. O que acontece se, por acaso, começasse aos poucos a desligar um dos filtros e depois o outro começava a funcionar mal? Não é? E depois o terceiro já não estava também a funcionar devidamente, que é o que acontece connosco. Só que nós não nos vamos apercebendo, porque é uma coisa tão gradual e tão ao longo do tempo. Por isso é que estão associadas as questões das doenças crónicas, ou seja, aquelas doenças que se arrastam ao longo de vários anos, têm a ver também com essa questão. O corpo fica tão intoxicado que depois fica um terreno fértil para bactérias, vírus e bloqueios, e ao mesmo tempo fica um terreno pouco propício a que as células recebam os nutrientes. Ou seja, nós podemos nessa fase estar a ter uma alimentação perfeita, em termos de nutrientes certos, só que o nosso corpo e as nossas células não conseguem absorver. Então nós podemos, muitas vezes, ouvimos pessoas amigas dizer-nos do género: eu não sei o que é que se passa, eu estou-me a alimentar bem, finalmente agora, há uma semana para cá, ou há um mês para cá, estou a fazer tudo direitinho, estou-me a alimentar bem, e mesmo assim não sinto evolução no meu organismo. Claro que não, porque, pegando no exemplo do aquário, os filtros foram desligados ou já não estão a funcionar. Obviamente, no nosso corpo nós temos os 4 principais órgãos emuncutórios, ou seja, os órgãos responsáveis pela eliminação. São eles os pulmões, os intestinos, os rins e a pele, que é o maior órgão do nosso corpo. Ou seja, nós tendo estes 4 órgãos a funcionar devidamente, temos a certeza que os nossos filtros estão a funcionar. Então é um bocadinho isso que nós vamos falar neste programa. Está bem? Ok, muito bem. E tendo a certeza então que, se tudo estiver a funcionar devidamente, se nesse aquário que já estaria com uma água pouco viável para os peixes continuarem no turva, se nós fôssemos ativar novamente os 4 filtros, era uma questão de tempo, horas ou dias, no caso do aquário, para que o meio envolvente estivesse outra vez saudável. É isso que nós podemos fazer a qualquer momento, a qualquer instante, com o nosso corpo. Ok? O que eu aconselho é, de uma forma não drástica, mas diariamente, nós termos essa preocupação de nos desintoxicarmos. Vamos dar várias sugestões ao longo deste programa, mas a ideia é um bocadinho essa, é as pessoas estarem-se a questionar. Então isso quer dizer que uma vez por ano eu tenho que fazer um retiro de 10 dias nas termas, entre aspas, não é? Ou seja, retirar-me.
fazer uma desintoxicação geral a todos os órgãos ao mesmo tempo. Não é isso que se pretende, só mesmo em casos extremos de desequilíbrios em termos de saúde. O ideal será gentilmente, lentamente, suavemente, todos os dias nós fazermos algo para desintoxicarmos. E como disse, estando 4 órgãos aqui principalmente, podemos perfeitamente este mês ser o mês dedicado a limpar e desintoxicar os rins. Para o próximo mês a parte do rins e fígado, podemos fazer os dois em simultâneo. Outra vez limpar e cuidar dos intestinos. Daqui a 3 meses podemos preocupar-nos mais com a pele, ou seja, fazer, por exemplo, uma esfoliação e fazer... Nós já vamos dar grandes conselhos, mas para perceber que ao longo de um ano, se nós tivermos a preocupação de nos desintoxicarmos, vamos ter certeza que durante aquele ano, pelo menos um dos órgãos principais, um dos filtros principais está a ser completamente renovado. Muito bem, portanto faz sentido, faz todo o sentido. O nosso aquário tem mais probabilidade de estar a funcionar como deve ser. Sem dúvida, e os peixinhos vão estar, as nossas células vão estar preparadas para tudo. Isso é uma excelente notícia, já mandei vários peixinhos para o céu. Então esta relação direta de, para melhorarmos a nossa saúde e a nossa qualidade de vida, temos que melhorar e ativar os nossos órgãos de eliminação. E aí é que fica o equilíbrio entre aquilo que são as toxinas, e falamos de toxinas não só daquilo que nós ingerimos de uma forma errada, mas também os próprios detritos do metabolismo. Mesmo que tenhamos uma alimentação perfeita, o nosso corpo vai ter necessidade de eliminar os detritos do metabolismo da nossa digestão, não é? Quando vamos fazer exercício, o ácido lático é produzido na nossa parte muscular, ou seja, também temos que remover esse ácido lático, porque senão ficamos também acumulado esse ácido lático nos nossos músculos, e também os músculos também não conseguem produzir força de uma forma normal, ou seja, mesmo as funções normais, não é alguém em casa está a pensar, mas eu não faço nada de errado. Ok, mas mesmo fazendo tudo certo, há próprios mecanismos no nosso organismo que levam a essa toxicidade. Por isso nós temos de estar sempre alerta. E mesmo a toxicidade que vem não só do aspecto mais de alimentação e de exercício, mas também o aspecto da toxicidade emocional. Não é? Aquela parte de basta haver uma preocupação, um perigo, um alerta, e nós assustarmos com algo, que no nosso corpo vai haver uma resposta fisiológica e que vai intoxicar o nosso organismo. Se nós procedermos a essa desintoxicação nos momentos seguintes, vamos estar em equilíbrio também na parte emocional e na mente. Ok? Ok, portanto vamos a essas dicas. Estou mesmo a precisar, Paulo. Sim, senhor. Vou tomar então, nota. Pegando na parte do corpo. Ok. Tá bem? Parte do corpo, como já falamos, são esses 4 órgãos mais importantes e que devemos ter em linha de conta, que são os pulmões, os rins, os intestinos e a pele. Vamos juntar aqui também a parte do sistema linfático, que é responsável também por eliminar e excretar as toxinas. Então, esse sistema linfático vamos juntar aqui. E então, para eliminar esses órgãos, podemos ter em atenção ao normal funcionamento desses próprios órgãos, não é? Por exemplo, do intestino já não é 100% saudável a pessoa sentir que tem gases ou cólicas. Também não é saudável a pessoa sentir que tem obstipação, por exemplo, que numa semana vai à casa de banho defecar, por exemplo, 3 vezes. Ou seja, nós tivemos o nosso animal de estimação, ele se não fizer as necessidades sólidas, todos os dias nós começamos a ficar preocupados. Pois. Porque é que connosco nós começamos a achar que é natural só irmos, por exemplo, 2 vezes à casa de banho numa semana inteira? Não é? Já era assim, eu já me lembro sempre da minha mãe, do assim, meu pai, sempre foi assim. Isso não é realmente sinal saudável. Então, com os intestinos, alguns sintomas começam a aparecer. O ideal é preocupar-nos com essa questão, está bem? Como? Procurando um profissional de saúde, procurando eliminar algumas questões na alimentação que estejam a prejudicar, nomeadamente, os intestinos. No caso do intestino, mais diretamente, a parte de estarmos bem hidratados é muito importante, porque nós hoje em dia, por exemplo, ao bebermos café, por exemplo, o café não há uma unanimidade se o café faz bem ou faz mal à nossa saúde, não é? O que é certo é que, por norma, tudo que sejam 2, 3 cafés por dia são saudáveis e ativam os nossos neurónios, mas tudo que seja 4, 5, 6 cafés por dia começa a ficar... Já prejudica, não é? Porque vai acidificar o nosso organismo e vai desidratar os intestinos. Então, vamos imaginar que alguém que bebe 5 cafés e não está a conseguir reduzir,
pelo menos uma parte para contribuir para que o intestino continue saudável, é hidratar-se. O ideal seria 4, 5, 6 copos de água por cada café que toma, que toma mais. Por cada café? Sim, porque o café desidrata mesmo e baixa muito o pH orgânico. Ou seja, por isso é que não é unânime, faz bem umas coisas, ou melhora umas funções, mas prejudica outras, não é? Então a ideia é um bocadinho essa, manter... Portanto, baixa o pH. É um alimento muito ácido. Portanto, e desidrata. O ideal é termos um pH alcalino, não é? Sim, Nesse sim, caso, sim. fica ácido. Fica ácido e fica desnutrido, fica o intestino. Então uma forma de nós hidratarmos o intestino é através, por exemplo, de ingestão de água. Mais água, exatamente. A correta ingestão das fibras que vêm através da fruta e dos legumes também é muito importante para o funcionamento intestinal, não é? E a redução de tudo que seja glúten, tudo que seja as proteínas de origem animal, ter o controle, não é, adequado nessa ingestão, obviamente os açúcares também, porque não fazem bem nem aos intestinos, ou seja, ter estas preocupações com a parte da função intestinal, mas acima de tudo ter atenção àqueles primeiros sintomas que começam a aparecer, antes de aparecerem dores ou algum desconforto ou sangramento nas fezes, muito antes disso o nosso corpo já deu sinais. Então se nós estivermos atentos a esses sinais, que é a parte da obstipação e gases e cólicas, já mesmo no início, se nós estivermos atentos, conseguimos, ao desintoxicar de uma forma mais suave, conseguimos reverter esse processo. A função renal também tem tudo a ver com a ingestão de água, mas por vezes não é suficiente. Existem plantas na natureza que se pode fazer através de extratos de chá, que são plantas, por exemplo, como o dente-leão. É bom para os rins, é para isso? a função renal, sim. Okay. Bétula, cavalinha. Pronto, são apenas alguns exemplos, não é? Que é fácil fazer uma infusão, não é? Fazer uma bebida com este extrato de plantas e que vão ativar a nossa função renal. Temos a questão da desintoxicação de um órgão que não falamos aqui, mas é o fígado, que é transversal a todos estes. Também podemos acrescentar, por exemplo, a alcachofra, podemos acrescentar o cardo mariano, especificamente também para o fígado. Ok? A parte do pulmonar é mais o evitar estar em ambientes nocivos para os pulmões e ao mesmo tempo também o fazer os exercícios respiratórios e o caminhar ao ar livre, por exemplo, para haver a renovação, não é, do ar pulmonar de uma forma mais eficaz. Okay? Aí no caso dos pulmões é mais a desintoxicação, seria mais evitar o que nos está a prejudicar e ao mesmo tempo aproximarmos da natureza para purificarmos o ar. Okay? Não há assim nada direto. Portanto, os fumadores deixar de fumar e caminhar pela natureza, por exemplo, não é? Sim. A questão do sistema linfático, podemos ativar o sistema linfático de várias maneiras. Uma delas é praticar exercício, e um exercício diário, suave, sugerindo, por exemplo, caminhadas, sugerindo alguns exercícios de pouco impacto, ou de alguns, por exemplo, uns mini saltos. Antigamente era comum, pelo menos até adolescentes, nós saltarmos à corda, fazemos o jogo do elástico, aqueles jogos tradicionais, não é? E que isso faz com que o ser humano faça pequenos saltos, não é? E o nosso sistema linfático fica mais ativo, porque o sistema linfático não tem um órgão, por exemplo, como o sistema circulatório tem o coração, não é? Que é bomba para fazer o sangue circular. Nós no sistema linfático não temos isso. Temos os ganhos linfáticos, temos o sistema linfático que não tem grande auxílio da parte do nosso corpo. Por isso é algo que nós temos que trabalhar de uma forma mais ativa. E a questão dos saltos, das caminhadas, aquelas mini trampolins, ou aquela vibra plate, são várias opções para fazermos isso. Alongamentos, porque nós temos ganhos linfáticos em algumas... Por exemplo, na fossa poplítea, que é aquela parte por trás do joelho, temos na zona inguinal, temos nas axilas, ou seja, se nós promovermos exercícios de alongamentos, não é? Por exemplo, este movimento que está lá em casa a ver no Facebook, está a seguir, ver, o Facebook, está a ver ali o Paulo a fazer os exercícios. Ou exercícios de alongamentos deste género, em que vamos proporcionar a estes ganhos linfáticos aqui e nas axilas também, para fazer a sua função, também nos membros inferiores, como falamos, vão ativar ainda mais a função dos ganhos linfáticos. Okay? Ou seja, algo mais ativo. Algo mais ativo também será, quer dizer, aqui é ativo da nossa parte, que é, por exemplo, deitar-nos numa marquesa e deixarmos que alguém faça uma massagem linfática, não é? Uma massagem de drenagem linfática. Exatamente, era isso que eu ia perguntar. Drenagem linfática. Aumentar a atividade dos ganhos linfáticos, ou seja, isso é passivo para nós que estamos a receber a massagem, mas no fundo é ativo para o nosso corpo, não é? Porque estamos a fazer algo para melhorar esse aspecto.
Olha, desintoxicando, por exemplo, a pele, que é o outro órgão que ainda não tínhamos falado. Para desintoxicar a pele, temos a questão, por exemplo, da esfoliação, temos a questão de sauna. A sauna era antigamente, não é? Na Grécia Antiga, utilizavam as saunas, não é? Os banhos públicos. Há muitos países que isso ainda não. Os países nórdicos ainda utilizam isso, não é? Como sendo um banho público, um bem-estar público. As pessoas dirigirem-se às saunas de uma forma. Porque é que nós vamos transpirar, vamos abrir os poros, vamos libertar muita toxina do nosso maior órgão do corpo, que é a pele. Não é? E acho que é um bocadinho negligenciado por nós. Quem nos está a ouvir pode pensar assim: ok, na última semana, nos últimos 7 dias. Quantos dias é que eu transpirei? Ok. A Sara já se está a acusar, não é? Não, nós estamos a transpirar porque eu esqueci-me de ligar o ar-condicionado. Está a transpirar? Dentro, ok. Sim, mas não é? Quanto é que eu transpirei? Ao fazer exercício Exatamente. ou de uma forma ativa com todo o corpo. Não é transpirar de nervos nas axilas ou porque está calor aquele aqui dentro. risinho da Sara é porque ela há dias foi experimentar um exercício e não correu muito bem, não é? Foi o cycling. Ok, transpiraste bastante. Sim. E ficou com umas dorzitas no dia seguinte. Pronto, mas é o ácido lático. Mas a questão da transpiração é muito importante. Mas, por exemplo, as saunas são muito importantes. Existem formas, por exemplo, em forma terapêutica, em clínica. Por exemplo, existe o Photon. Também é muito importante porque filtra as frequências saudáveis para o ser humano e ativa também a circulação sanguínea e ativa a desintoxicação do corpo. Existe também um muito, muito bom que é uma sauna de infravermelho, ou seja, chama-se Infrared Hot House, que também auxilia o corpo com essas frequências específicas para ativar a desintoxicação natural. Okay? São tudo aspectos que com os quais podemos ativar a nossa função linfática. Okay. Para continuar a desintoxicar o corpo, é importante nós percebermos alguns dos alimentos que já falamos agora em questão do intestino, mas podíamos referir agora outra vez, que são os alimentos com excesso de açúcar, bebidas gasificadas, alimentos muito, muito difíceis de ser digeridos. É tudo muito mais penoso para o nosso organismo, não é? E para o nosso intestino, nomeadamente, conseguindo depois fazer essa eliminação. Por isso, em termos de alimentos, a ideia é perceber quais é que deveríamos evitar, porque estão a subcarregar a limpeza do nosso corpo, e ao mesmo tempo quais é que podíamos implementar a nossa alimentação para aumentar essa eliminação. Falando de alguns legumes vegetais específicos que nos auxiliam nessa questão. Por exemplo, temos a clorela e a spirulina, que são micro-organismos, são algas, que ajudam a eliminar os metais pesados do organismo. Ou seja, é um auxílio também muito importante. Como é que se chama, Paulo? Spirulina. Ok, isso encontra-se onde? Pode ser encontrado em forma de quase desidratados, para fazer, para saltear e para implementar na comida, ou então através de pó para fazer batidos ou incluir em algum sumo, ou misturar em água, ou pulverizar por cima da salada ou de uma sopa. São alimentos muito, muito interessantes também para isso. Ou seja, podemos auxiliar também com a alimentação, estarmos a ajudar o corpo a limpar e a desintoxicar. Estou a respirar. Tenho que cortar os doces. Sara Cruz, temos que cortar os doces. Pronto. Porque é que tudo o que é penoso sabe tão bem. Sim, a questão dos doces é importante. Vai fazer vários. Já temos tudo que seja falar aqui de estou a fazer beicinho. Temos de alimentação, os doces estão sempre presentes como sendo o inimigo número 1, não é? E é mesmo verdade. E é o que está a existir mais na nossa cadeia alimentar, não é? Por isso é que existem doenças agora, neste momento, que não existiam há 50 anos atrás. Não é? E uma das coisas é essa. Continuando na parte do sistema linfático e uma desintoxicação geral do corpo, temos também outras questões que têm a ver com utilizar técnicas que nos ajudem a reduzir o stress. Não só o stress emocional, mas também o stress físico. Por exemplo, atividades como alongamentos, como fizemos há um bocadinho, que podemos fazer em qualquer sítio. Atividades, por exemplo, como o yoga, que utiliza muita estrutura do corpo, precisamente para aumentar a agilidade, para aumentar a circulação sanguínea, e vai-nos, ao mesmo tempo que nos vai reduzir o stress emocional, também reduz o stress físico, orgânico, não é? Mas também ajuda a ativar os órgãos de eliminação. Pilates também é muito importante. Exercícios de respiração mais profundos e mais eficazes, que podem ser feitos não no dia a dia, mas feitos de uma forma mais treinada, mais específica. Também é possível fazer-se isso. Portanto, tirar mesmo um dia, não é? Portanto, hoje vou fazer exercícios respiratórios, por exemplo. Sim, um dia não, sim, um momento do dia. Um momento, ok.
O dançar também é importante. Dançar, nós dançamos todos os dias aqui um bocadinho. Perfeito, para abanar a anca, não é? Abanar a anca. Outro aspecto é terem atenção à nossa postura, não é? Porque uma postura também, como falamos, esta questão dos gânglios linfáticos, se nós começarmos a ter uma postura muito fechada, muito comprimida, a própria circulação sanguínea não circula, a função linfática também não vai funcionar, não é? Isso é importante também termos atenção a essa postura. Alguns alimentos também muito ricos em termos de intoxicação têm a ver com a beterraba, têm a ver com os frutos vermelhos, são fundamentais também, okay? São frutos alcalinos e ao mesmo tempo ajudam o corpo a limpar e desintoxicar. Falamos no aspecto da água, que é fundamental, todos nós entendemos, é só mesmo para relembrar, não é? Uma coisa muito importante, que normalmente não se fala, tem a ver com o vestuário apropriado. Pegando no exemplo de que nós vamos dormir, em que estamos, não é, passivamente deitados, mas o corpo não para. Se nós formos dormir com umas meias com um elástico muito apertado, ou com uma roupa interior também com os elásticos muito fortes, ou vamos imaginar com umas calças de pijama em que o elástico da cintura seja muito forte, obviamente vai bloquear a função linfática, porque todas essas zonas onde tivemos agora a falar mesmo, na questão do elástico, todas essas zonas são bastante irrigadas com a questão da circulação linfática. Se há um elástico ali a comprimir e se a pessoa está a dormir nem se apercebe, mas toda a noite está ali a criar tipo um garrote, não é? Sim. E não deixa de uma forma natural. Nós nunca pensamos nisso, mas há alturas em que até acordamos com hoje os pés estão mais quentes, ou as pernas parece que estão mais. Que usamos a expressão, não é? Dormiste com os pés de fora, não é? Por exemplo, e senti, não sei o que é que se passa, mas o meu corpo parece que está mais cheio, parece que está mais lento. Sim. Pronto, muitas vezes tem a ver com isso. Uma coisa tão simples como a questão do elástico, okay. Não é? Ou melhor, do vestuário que estamos a utilizar. E esse vestuário, o alerta aqui é só para quando estamos em descanso, a dormir, ou durante o dia também temos que ter cuidado com... É fundamental também durante o dia, por exemplo, no caso das senhoras, com a utilização de sutiã também, e com a utilização de sutiã também. Sim. Hoje em dia, a função linfática das axilas, nomeadamente nas senhoras, tem que ser alvo de muita preocupação. Primeiro porque os sutiãs, com aquelas abas mais largas e com aqueles aros mais rígidos, acabam por bloquear nas zonas específicas dos gânglios linfáticos e nos ductos mamários, acaba por não há um normal funcionamento do corpo, ok? E ao mesmo tempo também com a utilização dos desodorizantes, dos antitranspirantes. Exatamente. Sim, além de ter aquelas substâncias químicas que vão entrar pelos gânglios linfáticos, também vão ter uma barreira, vão impedir que o próprio corpo elimine, lá está, pela pele, não é? Através das axilas, a transpiração e as bactérias, ou seja, se não há essa eliminação, as bactérias vão ficar no interior, não é normal, a toxicidade vai ficar no interior e muito próximo do tecido mamário. E que pode, devido aí, portanto, ter muita atenção, não é? Ter muita atenção. A questão do sutiã ser o mais confortável possível e não sentir que estão ali. Sim. Se uma mulher, quando chega ao final do dia, quando tira o sutiã, sente um alívio grande, é porque aquilo não é o sutiã ajustado, não é? Porque já está ali a oprimir e a comprimir alguma coisa, verdade? Pronto, então a ideia no vestuário é um bocadinho essa. Ok, tá bem? Muito bem. Terminando a parte do corpo, temos aqui também a parte muito importante que ficaria a cargo de um profissional de saúde, um terapeuta, que tem a ver não só com a massagem linfática, mas também com a parte da quiromassagem, ou quiroprática, ou osteopatia. São tudo terapêuticas que vão ajudar a estrutura do corpo, ou seja, a coluna vertebral a ficar alinhada, e com isso promover o normal ajuste dos órgãos do corpo e o normal ajuste também e funcionamento da função linfática. Ou seja, quase como se fôssemos alinhar o nosso corpo para ficar com uma estrutura excelente, para que tudo o que nós fizermos daí para a frente esteja a funcionar às mil maravilhas. E é importante nós mexermos na parte estrutural, cada vez mais que temos uma vida sedentária, estamos em posições desadequadas. Também quando vamos fazer exercício, queremos que seja um exercício mais intenso, porque não temos tanto tempo, então queremos aproveitar ao máximo, e o corpo muitas vezes não está preparado para isso, pode estar uma ou outra postura desadequada, né? Sim, e a partir daí é uma bola de neve. E fazendo uma sessão, por exemplo, uma sessão mensal com algum destes tipos de terapêuticas para corrigir esta nossa postura, é meio caminho andado
para nós estarmos equilibrados. Para termos o nosso aquário limpinho, não é, Paulo? Sim, é sim. isso mesmo. Os nossos peixinhos, as nossas células conseguirem funcionar bem. Temos tempo para falar da parte da mente. Sim, mente sã. O que é que nós quisemos dizer com isso? No fundo, a mente sã ajuda se nós nos libertarmos de algumas coisas que nos vão ocupando a mente durante o dia. Uma delas, trouxe aqui algumas, são várias, as pessoas vão se reconhecer, vamos só falar de relembrar este aspecto, não é? Uma delas é o duvidar de si próprio. Ao duvidarmos de nós próprios, baixa-nos a autoconfiança, baixa-nos a autoestima, o estado emocional também diminui, logo a partir daí nós começamos a ficar associado a isso, vem aquele estado em que parece que qualquer resfriado, nós vamos ficar doentes, não é? Exatamente. Parece que pouca coisa a seguir nos entusiasma, mas o que é certo é que nós é que permitimos, ao duvidar, a pôr uma primeira pergunta, por exemplo, será que eu vou ser capaz? Ou eu nunca consegui até hoje, será que eu vou conseguir? Ou será que eu sou a pessoa indicada para esta função? Ao colocarmos essa questão, ao duvidarmos de nós próprios, vamos quase... Muitas vezes até somos ainda mais radicais do que isso, que é não vou ser capaz, não vou conseguir. Portanto, condicionamos logo à partida. Exatamente, isso leva o nosso corpo a reagir de uma forma negativa, não é? E obviamente gera stress emocional e gera então toxicidade. E nós queremos eliminar esse tipo de pensamentos. A ideia é fazer exercícios ou utilizar ferramentas específicas para aumentar a nossa autoconfiança e a autoestima. Já falamos nisso em alguns programas, não é? Por exemplo, pedir emprestado os nossos sucessos do passado e trazê-los para aquela situação. Ok, se eu naquela altura fui capaz, o que é que eu tenho que fazer agora? A que pessoas é que eu tenho que pedir ajuda? Ou o que é que eu posso fazer para ter sucesso novamente? Está bem? Eliminar, ainda temos 2 minutos? Temos 1 minuto e meio. Afastar-nos ou não nos sentirmos influenciados por pessoas tóxicas que estejam ao nosso redor. Isso é muito importante. Nós podemos estar a ouvir, mas podemos aproveitar só algumas coisas. E não nos sentirmos culpados se tivermos que deixar algumas pessoas para trás. Ou então ouvir em jeito de desabafo da própria pessoa, mas não levarmos a peito e não carregarmos tudo quando saímos daquela conversa. Aquela conversa terminou, foi importante para a outra pessoa que desabafou connosco. Ok, nós a partir daí fazemos um reset, e vamos embora. Um restart na nossa cabeça e vamos embora e vamos em frente outra vez com os nossos botões a programarmos outra vez para estar bem. Isto dito assim é tão fácil. O medo de falhar também é algo que nós nos deveríamos afastar, porque o medo de falhar também gera em nós uma apreensão, receio, não é? Então toda a gente falha. Exatamente. Quem é que nunca falhou? Para uma pessoa conseguir fazer uma coisa bem, tem que ter tentado para aí 50, 60, 70 vezes antes, não é? Tínhamos aqui mais alguns aspectos, o arranjar desculpas. Muitas vezes não é o arranjar desculpas, é nós dizermos, capacitarmos a nós próprios que não seríamos capazes. Isso também não ajuda na nossa parte emocional. Ou seja, no fundo, manter o pensamento positivo, sermos proativos e fazermos o que está ao nosso alcance para melhorar. Muito bem, obrigada, Paulo. Até para a semana. Inspirar.